servo, Pai. Espírito Santo, que o Senhor seja a boca dele, Pai. Abençoa a vida dele, a família, os filhos, Pai. Abençoa a esposa, para que essa pregação seja muito boa, tanto para nós, tanto para eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias, lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou Lucas, o médico amado, capítulo de número 24, versículos de número 13 até o versículo de número 35. Lucas 24, do 13 ao 35. Acharam? Está escrito assim na palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Jesus então lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde tais coisas se sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, que texto incrível é esse, que texto maravilhoso é esse. Meu Deus do céu, só de nós lermos o texto, o nosso coração já se enche de alegria, já se enche de paz, e a gente consegue perceber o quanto o Senhor Jesus
é especial, o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele acalenta o nosso coração. Eu lhe peço que nessa manhã o Senhor venha falar conosco e nós possamos ter uma continuidade de congresso cheios do seu Espírito, como tem sido até agora. Usa-me mais uma vez, é o que eu lhe peço, orando em nome de Jesus. Amém. Existem caminhos que a gente percorre que às vezes não estão no chão, mas dentro da alma. Existem caminhos que a gente não percorre com os pés, mas com o coração. E este texto que nós acabamos de ler é um caminho como esse. Eles não estão percorrendo com os pés, eles estão percorrendo com o coração. E por mais que o entardecer tenha tomado esses homens no caminho, o sol não foi suficiente para aquecer a escuridão que havia dentro do seu espírito, a escuridão que havia na sua alma. Esses homens não estavam fugindo de Jerusalém. Esses homens estavam fugindo da frustração. O Cristo que eles tanto amavam, que eles tanto haviam seguido, tinha sido sepultado. E com aquele sepultamento, não foi só um homem que morreu, foi uma esperança de centenas de pessoas. Eles não caminhavam para Emaús apenas, eles caminhavam para longe da dor, para longe da angústia que havia tomado os seus corações. E são em momentos como estes que Cristo caminha conosco. São em momentos como esse que Cristo dá as mãos aos cansados. O nosso Deus não é um Deus que espera no altar. Ele é um Deus que nos encontra nas estradas da vida. E Ele não aparece com luzes, com tempestades, com ventos. Às vezes Ele só nos escuta. Às vezes Ele só nos ouve. Lucas 24 é um mapa para aqueles que estão cansados e andando no caminho. Lucas 24 é um caminho, é uma direção para que a alma confusa, para que a alma ferida, para que a alma aflita volte ao caminho da fé. Lucas 24 é um texto que nos devolve as promessas de Deus, que nos devolve a nossa vocação, que nos devolve ao nosso chamado. E eu espero que nessa manhã a gente entre no texto não apenas como ouvintes, mas a gente entre no texto como peregrinos, na esperança que ao chegarmos em Emaús, abandonemos tudo e corramos para a missão. Esse é o objetivo desta manhã, que a gente caminhe com Cristo para a nossa vocação final. O título do meu sermão é Corações Ardentes. É exatamente aquilo que o texto nos diz. O Evangelho de Lucas é o evangelho mais propício para que esse texto estivesse, porque o Evangelho de Lucas é o evangelho dos caminhos. Jesus está sempre indo, Jesus está sempre andando, Jesus está sempre passando, Jesus está visitando casas, entrando em aldeias, caminhando por terras esquecidas, visitando pessoas que estavam desesperadas. E ao finalzinho do texto, Jesus vai caminhar com aqueles que haviam desistido. Jesus vai caminhar com aqueles que haviam se perdido. E percebam que esse texto é um eco de toda a história bíblica. Porque desde o começo da jornada bíblica, é Deus quem vem ao encontro do homem. Quando os nossos pais se perderam, o Senhor foi até eles e procurou os nossos primeiros ancestrais naquele jardim. No Êxodo, o Senhor foi até eles quando eles estavam no Egito.
nos profetas, o Senhor vinha a cada um dos profetas com uma palavra de direcionamento. E no Novo Testamento, na plenitude do tempo, Cristo nascido de mulher veio até nós para nos dar a bênção da sua vida. Lucas 24 é esse encontro, é esse caminho, é essa visitação de Deus. E o texto começa com a exposição do coração desses homens. O coração desses homens caminhava na sombra da morte, na sombra da escuridão. Olha comigo o versículo de número 13 até o versículo de número 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou com eles, mas os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Imagina a cena. A estrada empoeirada, o dia quase se encerrando e 2 discípulos completamente desiludidos. Completamente desiludidos. A cruz havia esmagado o coração deles. A cruz havia destruído a esperança deles. E Jerusalém tinha ficado para trás. E junto com Jerusalém, todo um futuro que eles haviam planejado. Um futuro de um reino messiânico, um futuro de paz, um futuro de glória. Tudo isso tinha acabado naquela crucificação. O que restou para esses homens foi andar. E não só andar, conversar, na busca de entender mais ou menos o que estava acontecendo. E enquanto esses homens andavam, um terceiro misterioso se aproxima deles. Mas eles não veem, eles não reconhecem. Eles estavam cegos. E não é assim. Tem momentos em que a ferida dói tanto, em que a dor é tamanha, que os nossos olhos estão escuros demais para enxergar a própria luz. Eles não conseguiam ver, eles não conseguiam enxergar que o próprio Cristo estava do lado deles. Mas percebam um detalhe: nem todo silêncio de Deus é ausência. Nem todo silêncio de Deus é ausência. Às vezes é a estratégia da graça. Às vezes é a forma com que a graça se manifesta. E às vezes a graça se disfarça no anonimato. Às vezes a graça chega perto de nós como um desconhecido e que com uma palavra restaura o nosso coração. A ausência de Deus, o silêncio de Deus não significa a ausência da graça. Mas o texto continua. Versículo de número 17 até o versículo de número 21 mostra que a fé também estava travada. Não eram só os olhos deles que não conseguiam ver. A fé estava completamente bloqueada. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Do que vocês estão tratando no caminho? E eles pararam, versículo 17, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Jesus então lhes perguntou: quais ocorrências? E eles então explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em palavras e obras, que era poderoso diante de Deus e de todo o povo. O que aconteceu com Jesus, como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram à morte. O que aconteceu a Jesus, a sua crucificação. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, a gente já não sabe mais de nada. Perceba que o texto é maravilhoso.
Jesus pergunta a eles: por que vocês estão preocupados? É verdade que Jesus poderia responder de forma clara já toda essa angústia, mas o que Jesus queria era ouvir a voz deles. Falem para mim, por que vocês estão assim, tão preocupados? O que está pesando o seu coração? O que está doendo? E um deles, Cleopas, dá uma dura em Jesus. Ele, com a sua decepção, com a sua confusão, com a sua frustração, diz para Jesus: és o único, porventura, que não sabe de nada? Parece um tolo, perdido no caminho. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não estava lá? Você não está vindo pelo mesmo caminho? A dor às vezes faz isso com a gente. A dor às vezes faz com que a gente dê patada em quem não merece. A dor às vezes faz com que a gente dê coice em quem não tem nada a ver. E Jesus toma um coice aqui, mas fica quietinho, manso e humilde. Então ele vai explicar aquilo que estava no coração dele. Ele vai dizer: nós esperávamos um redentor político. Nós esperávamos um libertador nacional. Nós esperávamos um rei, um crucificado, não. Alguém que morreu não era a nossa esperança. É como se ele dissesse: tudo isso foi demais para que a gente pudesse processar. A gente está tão confuso, tão confuso. Mas notem que eles não abandonaram a fé. A fé só estava meio perdida. A fé só estava meio sem direção. A fé só estava meio sem saber para que lado caminhar. E na vida, muitas vezes, é exatamente assim. A gente não perde a fé, ela só fica confusa. Eu esperava que Deus respondesse as minhas orações, eu esperava que fosse desse jeito, eu esperava que fosse de outro jeito, mas de repente deu tudo errado e eu não estou sabendo lidar com o assunto. Deu tudo de outra forma e eu não consigo entender. Às vezes os planos de Deus ferem a nossa lógica. Às vezes os planos de Deus ferem a nossa razão, ferem os nossos projetos, ferem os nossos planos. Mas Cristo continua andando ao nosso lado. Cristo continua ao ladinho deles. Então, no versículo de número 21, eles vão dizer que a cruz havia mostrado ser uma parte do caminho e não um final. Olha comigo do versículo 21 até o versículo 24. Eles têm a verdade diante dos seus olhos. Mas, diz o texto, esse já é o terceiro dia. Depois de que tudo aconteceu, esse já é o terceiro dia. E é verdade que algumas das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. É verdade que pessoas foram até a tumba e encontraram a tumba vazia. É verdade que elas disseram que tiveram uma visão de anjos e os anjos disseram que ele vive. É verdade que alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. A gente ouviu falar da ressurreição. O texto aqui dá um testemunho da ressurreição e o testemunho da dor. As mulheres haviam visto os anjos. Os apóstolos haviam visto a tumba vazia. Eles tinham um relato, mas de alguma forma eles estão tão doloridos, eles estão tão vazios de confiança e de esperança que eles não conseguem nem se alegrar. Imagina a cena, se você estivesse na cena. Bom, Jesus morreu, é o terceiro dia, mas nós temos relatos de que ele ressuscitou. Isso deveria encher o coração deles de alegria, mas não. Eles ainda andavam à sombra. A cruz foi tão forte, a cruz foi tão poderosa, o túmulo foi tão destrutivo que eles
mesmo com os testemunhos, não conseguiam crer. E às vezes é assim conosco. Às vezes eu e você temos testemunhos claros do que fazer, para onde ir, para continuarmos, mas a dor é tão grande que a gente não consegue discernir nem o fato que está diante dos nossos olhos. Aqui, a tumba estava vazia. A certeza de que Jesus não estava lá já havia tomado o coração de todos os discípulos. Mas esses dois ainda estão caminhando como se Jesus estivesse morto. Então, Cristo vai repreendê-los. Não para dar uma bronca neles, mas para reacender a esperança. Olha comigo o versículo de número 25 e 26. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Como vocês custam a entender e demoram para crer em tudo aquilo que os profetas falaram? Era necessário que o Cristo padecesse. Vocês ouviram as histórias. Jesus que estava em silêncio até agora, Jesus que era o acompanhante misterioso, se revela como mestre das Escrituras. E ele vai falar com esses homens que são tardos de coração. Quando o coração está dolorido, ele é tardio para compreender as coisas de Deus. É assim que funciona. Mas então Jesus, como um pai que ama demais os seus filhos, fala com dureza, é verdade, mas não com a dureza destrutiva, fala com a dureza daquele que precisa fazer com que esses discípulos voltem. A dureza de Jesus aqui é o recomeço da esperança. A dureza da palavra do Senhor Jesus é para reconstruir o caminho, é para reconstruir o alicerce, é para que a cruz seja a base da nova caminhada desses discípulos. E acontece conosco da mesma forma. Quantas vezes o Senhor não é duro conosco e nós nos sentimos até mal com suas palavras, mas o objetivo é nos trazer ao caminho. É o bom pastor que com seu cajado e com sua vara nos põe nos eixos mais uma vez. É o bom pastor que com o madeiro na mão faz com que o madeiro seja a ponte da nossa própria ressurreição. É isso que está acontecendo. Jesus confronta para reconstruí-los. Jesus reacende a fé para que eles voltem ao caminho. No versículo de número 24 até o versículo de número 27, versículo de número 27, perdão, não 24, Jesus vai dar um show. Isso aqui deve ter sido a pregação mais espetacular de toda a história. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus resolveu dar um show aqui, um show. Ele abriu a Bíblia, estava aqui, e ele começou lá de trás. E ele começou a expor, ele começou a explicar. Ele é o intérprete da sua própria história. Ele não apresentou textos isolados, ele percorreu toda a Escritura. E Jesus fez uma coisa que a gente pode fazer. Se a gente olhar para a Escritura atentamente, a gente vai perceber que tem um fio vermelho que amarra ela toda. Existe um fio de sangue que costura ela inteira. E Jesus fez isso. Ele pegou essa fita vermelha, esse fio vermelho, e foi puxando ele. Imagina como foi ouvir esse sermão. Imagina naquela estrada poeirenta, naquela estrada suja e amarga. O maior sermão da história. O maior sermão da história para dois ouvintes. Ai, como a gente que é pastor, às vezes a gente é bobo, né? A gente acha que o melhor sermão da nossa história é aquele que é pregado para multidões.
O melhor sermão da nossa história é aquele que apresenta Cristo para uma pessoa e ela reconhece Jesus como Senhor e seu Salvador. Então, os rolos invisíveis, meu lencinho. Os rolos invisíveis começaram a ser desnudados, a serpente de bronze, o cordeiro pascal, o servo sofredor, o sacrifício, o templo, o maná, o pão, a rocha, a arca, os mandamentos, tudo. Jesus ensinando e dizendo, apontavam para o Cristo, apontavam para o Cristo, apontavam para o Cristo. E o coração deles, que antes estava amargo, começa a arder de uma outra forma. A estrada que vira púlpito, o andarilho que vira pregador, é aquele que reacende o fogo do coração escuro e amargo desses dois homens. Diz o versículo de número 28, que esses homens estão chegando ao seu destino. Quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez Jesus menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde. Como esse texto é incrível. Fica conosco, porque é tarde. E Jesus entra para ficar com eles. Bom, Jesus aqui tem uma estratégia incrível. Eles chegaram ao seu destino, a aldeia apareceu, e Jesus faz a menção de continuar seguindo o caminho. Se você já fez uma caminhada com alguém e essa pessoa chegou no seu lugar, ela faz menção de ir embora, ela dá um tchauzinho e segue a jornada. Mas esses discípulos interrompem a jornada de Jesus e fazem um convite que é impossível do Senhor negar. O convite é, fica conosco, não vá embora. O desconhecido do caminho agora é essencial para que eles passem a noite. O dia já estava se escondendo, a noite já estava se aproximando. E eles falam, fica conosco, porque você sabe de coisas tão poderosas, você conhece coisas tão grandes, o nosso coração ardeu, fica. A noite tomou o nosso coração durante o dia, e agora que ela se aproxima de fato, nós não aguentaremos essa escuridão, fica conosco. Quando o nosso coração está dolorido, dia vira noite. E a noite se transforma nas trevas mais profundas. A noite se transforma na noite escura da alma. E esses homens olham para Jesus e dizem, fica conosco. Fica conosco. Todas as vezes que o sofrimento toma conta da nossa alma e a noite mais escura da nossa existência se aproximar, só há uma saída. É olhar para o Cristo e dizer, fica comigo. Não vai embora. Se você for embora, eu não suporto. Não vai embora. Pois bem, Jesus não resiste ao convite. Versículo de número 30 até o 31. Eles preparam a mesa rapidamente. E aqui eu fico pensando, esses homens estavam alguns dias fora de casa. Eles voltam correndinho, preparam a mesa, começam a ajeitar a casa. Você já recebeu visita inesperada, você sabe como são as coisas, e corre para cá, e corre para lá. E então a mesa ficou pronta, versículo de número 30 e 31. E quando estavam à mesa, deram as honras ao Senhor Jesus, e ele tomou o pão, o abençoou, o partiu. E antes que ele terminasse o rito da ceia, diz o texto que os olhos deles abriram.
e eles o reconheceram. E imediatamente os olhos deles se abriram. E aqui a gente fica esperando o final feliz da história, né? Então eles cearam e aquela noite foi espetacular. Mas o texto dá uma quebrada nas nossas pernas. Mas ele desapareceu da presença deles. A casa vira o trono do Senhor. A casa vira o reino de Jesus. E ele vai recriar as cenas. O Senhor Jesus é especialista em recriar as cenas. Quando Pedro foi chamado, teve a pesca maravilhosa. Quando Pedro decide pescar, lá no final do Evangelho de João, Jesus vai recriar a pesca maravilhosa para lembrar Pedro quem ele é. É costumeiro que Jesus recrie os ambientes para que a gente perceba quem ele é. E aqui ele recria a ceia. Aqui ele fez exatamente como ele fez na ceia. E assim que ele estava partindo pão, esses dois homens, esses olhos que estavam fechados pela dor, agora foram abertos pela graça e escancarados. É Jesus, é Jesus, é Jesus que está conosco. Pensa nas imagens que vieram à mente deles. Pensa em como isso foi uma avalanche. Jesus, ele encontrou a gente no caminho. É Jesus, meu Deus, como é que a gente não viu? Era Jesus que estava conosco. Mas antes que eles pudessem agarrar o pescoço do Senhor Jesus, e é lógico que eles agarrariam, é lógico que eles pulariam no pescoço do Senhor, ele desapareceu. E por que, meu Deus do céu? Por que ele desaparece no momento principal da festa? Ora, porque quando ele cumpre aquilo que ele precisa, é hora dele partir. Ele cumpriu, a fé foi acesa novamente. Esses homens voltaram a crer e não precisavam mais ver. Esses homens agora podiam continuar a sua jornada. Eles já haviam crido. Mas uma coisa que a gente não pode negar: Cristo vai embora dos olhos deles, mas volta a habitar no coração de cada um deles. O coração deles que não via mais Cristo agora está cheio do Senhor Jesus. É melhor ter Cristo na alma do que ter Cristo diante dos olhos. E o versículo de número 32 e 35 termina a nossa história com os corações ardentes. Os corações que começam perdidos agora estão em brasa. Olha o versículo 32, como é lindo isso. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Mas esse ardor no coração automaticamente vai mover as pernas desses homens. Versículo de número 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Se o caminho até Emaús tinha sido um caminho de dor, o caminho de volta de Emaús é um caminho de louvor. O caminho até Emaús foi escuro, mesmo durante a tarde. O caminho de volta de Emaús é claro feito dia, mesmo no meio da noite. O encontro com Cristo faz isso. O encontro com Cristo muda. O sol rachando sem Cristo é trevas profundas. A noite mais escura com Cristo é sol do meio-dia, porque Ele é a luz do mundo, Ele é a brilhante estrela da manhã. E eles voltam para Jerusalém e correm até o lugar onde os 11 estavam lá. E quando eles chegam, os 11 estão dizendo: o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. Já apareceu a Simão. Eles chegam lá, já tem uma festa em Jerusalém. Já está acontecendo a festa. E o que eles fazem? A gente queria ser o primeiro a contar, né? Não. Então eles contaram tudo. E como no partir do pão, eles foram transformados.
Eles estavam cansados fisicamente. Era noite. O dia tinha sido longo. O final de semana tinha sido longo. Desde sexta-feira, Jesus foi preso, morto. Mas agora tem um fogo no peito. Agora tem uma chama que faz com que o cansaço nas pernas não seja nada. Eles se levantam e voltam. Aquilo que começa com desilusão termina com proclamação. Agora não é mais o agente misterioso que prega, agora eles são os pregadores. E percebe que não tem anotação, não tem texto, não tem esboço, tem só um encontro. Eles voltam não com teologia, eles voltam com Cristo quente na memória, ardente no coração. Eles voltam com a mesa. Eles voltam com a mesa, com o pão partido, com o Cordeiro de Deus entregue. O silêncio da história, que faz dois homens chutarem pedras, termina com uma festa de dois homens que se abraçaram, se beijaram, cantaram, riram, pregaram e nunca mais foram os mesmos. Como é que eu fecho meu sermão? Eu termino meu sermão dizendo que o caminho de Emaús para os crentes de verdade não termina em Emaús. O caminho de Emaús, do desconforto, da dor, da angústia, do abandono, para os crentes não termina em Emaús. Termina sempre em Jerusalém. Termina sempre com testemunho. Termina com uma mesa vazia, mas com o coração cheio. Termina com dois homens comuns carregando uma notícia eterna. O caminho de Emaús, que é ele está morto, termina com o caminho de Jerusalém. Ele vive e vive para todo sempre. Toda a história que começou escura, termina acesa. Esses homens saíram com a cruz nas costas e voltaram com a ressurreição no coração. Partiram com palavras tristes e voltaram com o partir do pão glorioso. E é assim até hoje. Essa história continua se repetindo. Jesus continua andando com os cansados, Jesus continua caminhando com os aflitos, Jesus continua caminhando com aqueles que acharam que a vocação acabou, que o ministério acabou, que a missão acabou, que agora o único caminho é voltar para casa. Não é verdade isso. Cristo caminha com os cansados para partir o pão com eles e fortalecê-los, a fim de que eles voltem para o campo missionário, a fim de que eles voltem para os seus ministérios. Eu já cansei, você também. O campo missionário, o evangelismo, a igreja, os ministérios, em algum momento da jornada, cansa. Em algum momento da jornada, a gente pensa em desistir. Eu não sou de dar testemunho nem de contar histórias, mas eu acho que cabe aqui. Eu fui ao Legendários alguns meses atrás e eu falei com Deus o seguinte. Falei, escuta bem o que eu vou te dizer. Tem quase 700 homens aqui na minha frente. Não me põe à frente de ninguém. Eu vim para cá porque eu estou cansado. Quando terminar isso aqui, eu vou para os Estados Unidos morar com meu irmão. Meu irmão mora lá. Eu vou ter um ano sabático, vou ganhar em dólar, vou dirigir caminhonete grande. É só isso que eu quero. Eu não quero mais igreja. Eu tenho mais 4 pastores lá. Coloco os 4 para trabalhar. Daqui 2 anos eu volto e a gente se acerta. Entendeu bem? E o silêncio permaneceu. Ele não falou nada. Me deram um número nas costas, número 3. Eu me junto com 13, 14 homens.
E aí veio um sujeito na minha frente, ele estava com óculos daqueles coloridos que a gente não vê os olhos, mas eu olhei bem no olho dele e ele deu um sorriso maroto com o olho assim, né? Ele falou, como é seu nome, participante? Eu disse, Daniel. Ele falou, era Daniel. Agora seu nome é capitão, dirige sua família de número 3 e não abandona nenhum deles, porque família não abandona família. Antes da primeira noite, eu já estava olhando para o Senhor, dizendo para onde eu me irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que Estados Unidos andar de caminhonete? Deixa eu continuar andando a pé no meu caminho. Mas o meu caminho foi transformado. Não era mais o de Emaús, era o de Jerusalém. Eu voltei cheio do Senhor e eu voltei e não parei a pregar mais. Eu voltei entusiasmado e parece que eu estou vivendo o meu primeiro ano de ministério e é o 27º ano de ministério. Esse não é um fenômeno que só acontece comigo. Jesus é aquele que reacende o que estava perdido. Jesus é aquele que aquece o coração dolorido. E eu quero terminar esse meu sermão da seguinte forma. Hoje, talvez, para alguns de nós, pastores, líderes, evangelistas, missionários, para alguns de nós que têm cargo na igreja, que trabalham na igreja, que viveu a vida inteira das coisas da igreja, anunciando, pregando, visitando, talvez alguns de nós, nessa manhã, esteja enfrentando o caminho de Emaús. Eu estou confuso, eu não vou voltar para o campo, eu não sei se eu quero, eu não sei se vale a pena, eu não sei o que eu devo fazer. Talvez hoje, nesta manhã, você esteja como esses dois discípulos, cheios de expectativas frustradas, com a fé esmorecida, com os olhos embaçados. Talvez você seja como um deles. Mas o que eu quero te dizer é o que eu já disse. A voz dele ainda ressoa. A palavra dele ainda arde. O pão ainda é partido. Então, meu irmão e minha irmã, escute o que ele diz a você. Ele se aproximou de você nessa manhã. Ele falou com você nessa manhã. E o que ele quer é reacender a sua fé nessa manhã. E só há uma solução. Volte a crer. Volte a anunciar. Volte a queimar. Porque o lugar da onde você saiu não pode ficar vago. O seu campo é o seu campo. O seu trabalho na igreja é o seu trabalho. É você que tem que evangelizar as pessoas que Deus colocou para você evangelizar. E não é porque a noite escura chegou que você tem que abandonar o seu ministério, o seu trabalho. Então o meu apelo aqui é específico. Você que sempre trabalhou na igreja e tem liderança na igreja, está cansado. Eu quero orar com você. Em menos de um ano eu quase meti o pé em tudo. Em tudo. Porque eu não aguentava mais. Mas no meio do caminho, com uma mala nas costas de 15 quilos, andando no meio de um lugar que eu não sabia nem onde era, com irmãos novos que eu havia feito, eu dei de cara com Jesus. O meu caminho de Emaús foi sarado. Hoje não tem um peso nas suas costas que te impeça de vir à frente, mas talvez tenha aquele sentimento. Todo mundo vai saber que eu desanimei. Ah, meu Deus do céu. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pastores desanimam. E se você tiver alguma dúvida disso, convide o seu pastor para um café e ele vai contar quantas vezes ele desanimou. Todos os líderes desanimam. Todos os missionários pensam em desistir. Mas hoje é dia da gente voltar. Hoje é dia do nosso coração arder. Hoje é dia da gente deixar de caminhar sozinho, voltar a caminhar com Cristo e transformar a estrada poeirenta em altar. E transformar o nosso coração amargo em coração em chamas. Se fez sentido para você, vem à frente, nós vamos orar. Eu quero chamar o grupo de cântico para louvar o Senhor comigo.
não precisa terminar o Emaús em Emaús. A gente pode voltar para a estrada no caminho de volta e chegar até o lugar onde os discípulos se encontram e afirmam que ele ressuscitou. Senhor, nós temos aqui à frente líderes da sua igreja, missionários, evangelistas, líderes de departamento, que em algum momento se cansam. Nós temos pastores aqui na frente. E é assim. A caminhada da fé é assim. Tem noite escura na alma, tem sentimento de abandono, tem sentimento de que não vale a pena. Mas uma manhã qualquer o Senhor aparece de novo e resolve caminhar do nosso lado. Uma manhã boba, uma manhã de maio, a gente vem para a igreja e se depara com um desconhecido que fala palavras de vida eterna, e esse desconhecido não é o pregador. Esse desconhecido é o Cristo que a gente parou de enxergar. É o Cristo que a gente não consegue ver. E esse Cristo fala conosco. E esse Cristo fala conosco mais uma vez. E ele diz: a dor é conveniente para o seu ministério. A noite escura é útil para a sua jornada. Não desista, não abandone, não vá embora. Os campos estão brancos. Precisamos de trabalhadores. E não é porque suas expectativas foram frustradas, não é porque seus sonhos foram roubados que acabou. Não acabou. O seu ministério só acaba no dia que Cristo te levar. Enquanto você estiver vivo, você é um ministro de Deus. Você é um embaixador do reino. Assuma o teu campo missionário, que pode ser do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Assuma o seu departamento, assuma a liderança. Assuma o cargo que Deus te deu. Foi Deus que te levantou. Não foram homens. E para onde você vai, meu irmão? Sinceramente, onde você vai? Se só Cristo tem palavras de vida eterna, não tem lugar para ir. Ele nos encontrará. Se fazemos a nossa cama no mais alto da montanha, ou se colocamos o nosso leito no mais profundo do inferno, ali tu estás. Ele nos caça, ele nos persegue, mas não como um homem violento, e sim como um pai de amor. E nessa manhã, ele nos alimenta mais uma vez. Ele parte o pão, dá na nossa boca e fala: filho, filha, levanta a cabeça. Tem uma Jerusalém te esperando. Tem uma Judéia te esperando. Tem uma Samaria te esperando. Tem os confins da terra. E por motivos que a gente nunca vai saber, Deus nos escolheu para isso. Não somos os melhores, não somos os mais hábeis, não somos os mais competentes, mas somos os escolhidos. Nessa manhã, que o seu coração volte a arder. E que a partir de hoje, você volte para o seu ministério. E se o seu ministério é as nações, avisa o pastor que os próximos dias serão de malas prontas. Se o seu ministério são os departamentos, avise o pastor que você volta a trabalhar. Avisa o pastor que Deus falou com você e você está voltando. E que nada nem ninguém vai te tirar mais da presença dele. E que o cansaço e o próprio choro duram somente uma noite. Mas a alegria vem numa manhã como essa, a alegria vem na manhã, na estrela da manhã, a alegria vem no sol que resplandece ao meio-dia.